Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 7h04 e agora mais uma participação ao vivo do repórter Oliveira Júnior, novamente trazendo informações da Assembleia Legislativa, porque teve aprovação da LOA, isso mesmo, a Lei Orçamentária. Oliveira, quais são as novidades? Conta pra gente. Pois é, Luciana, estamos de volta aqui no programa Notícia de Frente. A proposta fixa a receita e despesa de 26 bilhões 585 milhões de reais e uma renúncia fiscal líquida de 8 bilhões 512 milhões de reais. A estimativa de investimentos para o próximo ano é de 3 bilhões e 300 milhões de reais, dos quais 2 bilhões e 900 milhões são de receitas próprias do Estado. A matéria em tramitação na Assembleia Legislativa, desde o início de outubro, foi aprovada em primeira votação na sessão ordinária que aconteceu no dia 23 de novembro. No total foram apresentadas 314 emendas, sendo que 20 delas foram rejeitadas pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. Neste ano, cada parlamentar teve o direito de apresentar até 9 milhões e 400 mil reais em emendas impositivas. A Assembleia só não informou se todas essas emendas já foram pagas, desse ano. Isso aqui é para o próximo ano. A matéria também estabelece os valores a serem repassados aos poderes e órgãos independentes. Anota aí, Kleber, Daniel, olha, preste atenção nesses números aqui. O Tribunal de Justiça fica com a maior parte, 1 bilhão e 300 milhões de reais, seguido pela Assembleia com 604 milhões, Ministério Público 524 milhões, Tribunal de Contas 428 milhões e a Defensoria Pública com 170 milhões de reais. Apenas o deputado Lúcio Cabral do PT votou contra o projeto que aprovou, portanto, a LOA com quase 300 emendas e previsão de 3 bilhões e 300 milhões de reais em investimentos para o ano que vem. Voltamos com vocês no estúdio. Boa sexta-feira. Bom final de semana. Oi, Oliveira, obrigada pelas informações. Olha só, vamos aqui começando com o Daniel, falando em relação a esse volume de emendas. Daniel, foram 300 emendas apresentadas, quase todas passaram, diria assim, ainda um saldo positivo para a Assembleia. De que forma a gente pode entender esse número exorbitante de emendas? É normal, é natural, já era esperado por isso mesmo? Era esperado porque, Luciana, a primeira votação houve esse acordo. Então, ninguém apresentou emenda alguma na primeira votação. Ficou para decisão do texto final realmente nessa segunda votação, a derradeira e decisiva, e foram 314 apresentadas, das quais 293 foram acolhidas, A peça, então, vai ter 26 bilhões de reais, estimados para o ano que vem, contendo aí também os 7% da RGA, que havia essa expectativa de seria só 6,05, mas agora no final da semana passada o governador fez esse anúncio que pode chegar a 7% também. E a LOA foi aprovada quase por unanimidade, apenas com voto contrário do deputado Lúcio Cabral. E o que chamou atenção também é que nos últimos 4 anos a votação e as discussões tiveram que se estender para janeiro, Esse ano, com muita antecedência, o governo conseguiu se articular ali com a base dele na Assembleia e a LOA foi colocada nesse esforço concentrado aí dos deputados para essa semana e foi votada com tranquilidade aí para o governo. Também outro dado importante que eu estou trazendo aqui é que o orçamento vai prever 3,2 bilhões para investimentos para o ano que vem. Agora, Kleber e Daniel, será que a gente pode entender dessa quase unanimidade, mas aí o deputado Lúcio Cabral não aprovou? Será que tem relação direta com a revisão geral anual, Kleber? Vamos lembrar aqui que o deputado chegou a pedir aí 11% de RGA, mas ele sabia que não seria possível, até porque houve aí uma grande queda de braços, um desgaste, inclusive, eu até diria, dessa forma, por parte do governador, que inicialmente era 6, depois a casa brigava por mais, aí acabou chegando no 7. Será que foi o único descontentamento? Não precisava ouvir o deputado. A unanimidade é porque, sim, foi uma peça que foi exaustivamente debatida também, Então, assim, você ter 300 emendas, para você acatar, incluir 300 emendas no projeto original,
deu, na média, mais de 10 emendas por deputado. São 24 deputados, né? Então dá mais de 10 emendas por deputado, em média. Claro que algumas não são de deputados, são de bancada, são de comissão. Alguns deputados têm mais do que os outros, mas é muita emenda, o que gera esse consenso, né? Em relação à RGA, o que eu acho curioso é o fato de o governo brigar para não pagar, ou para pagar um valor menor, e depois no final pagar um valor maior. E assim, se era para dar, e era possível, já era sabido a folga de caixa que o governo tinha, por que já não deu logo do começo? Ou por que brigou tanto? Porque às vezes quando você estica muito a corda nesses embates, ela arrebenta. A ponte é queimada e depois você, mesmo concedendo o benefício, você não agrada a categoria e você ainda fica, só deu porque eu exigi, senão não tinha dado. Ou seja, a pessoa não fica grata, não fica reconhecida. Fala, não, foi porque foi na marra. E não foi na marra. O governo tem essa folga, como o Daniel acabou de destacar. O governador disse isso aqui para a gente quando ele esteve conosco, né, Luciana? Exatamente. Que era tinha quase 15% para investimento. É muito dinheiro. Um feito, eu diria, nenhum outro estado conseguiu esse resultado. Não tem. Isso é muito dinheiro. Isso a gente não está falando daquela parte do orçamento que ele pode remanejar. Não, é dinheiro que está assim, para investir. O que tem para fazer? Né? O que tem para fazer aí que nós temos dinheiro? Então, assim, já era possível ter dado essa medida sem tantos traumas, né? E chama atenção também o volume da renúncia fiscal. 8 bilhões. Que você destacou na abertura do programa, né? Exatamente. Isso é um tema polêmico, Luciana, porque a renúncia, ela não pode ser demonizada, porque a renúncia fiscal não é favor que o governo está fazendo para empresário, é incentivo para fortalecimento, dinamização da atividade econômica. Então, quando você faz uma renúncia fiscal para uma empresa, ela vai pagar uma carga tributária menor para ela ter condições de melhorar os seus equipamentos, de se fortalecer para gerar mais emprego e gerar também mais impostos, né? Essa roda da renúncia fiscal, quando ela é feita com critérios, ela é uma roda de prosperidade. Exatamente. Né? Mas ela precisa ser bem explicada, porque mas não quer pagar 7%. Complementando o que ele está dizendo da questão da RGA de 7%, só para a gente ter uma ideia de que isso já estava no escopo aí do governo, questão de 1 ou quase 2 meses atrás, o secretário da Casa Civil, Mauro Carvalho, chegou a dizer para a imprensa que ele falou que tentaria chegar até os 7%. Né? Na época, até os deputados, não, acho que não vai ser possível, tudo. Né? Mas ele mencionou, né? Acho que 7%, falou assim no ar, né? E agora, realmente, 1 mês depois, 2 meses depois, esse índice se confirmou. Olha, Kleber, eu até queria ponderar aqui, é muito interessante que você está falando sobre o incentivo fiscal, porque eu vou lembrar que Mato Grosso tem algumas fragilidades. A nossa logística é muito delicada e para que o Estado realmente seja competitivo, os empresários, eles precisam de uma contrapartida. Então, quando não existe ilegalidade, quando não é uma moeda de troca para aquilo que é crime, o incentivo fiscal é um instrumento muito importante para a máquina pública conseguir ampliar os investimentos. Em Mato Grosso, é preciso ter, a gente sempre falou aqui, olha, a agroindústria precisa vir para Mato Grosso, a indústria ainda, nós temos aqui inúmeras vulnerabilidades. Nós não somos, por exemplo, um polo de confecção, nós sabemos o quanto isso movimenta na economia, tem estados aí que tem uma base muito grande de incremento financeiro por conta de polo têxtil, da indústria de confecção, calçadista. Nós não somos referências em grande parte das muitas possibilidades aqui da produtividade da indústria. Então, o incentivo fiscal justamente é para atrair investimentos. E falando em investimentos, Kleber, eu gostaria aqui de, nesse momento, trazer à luz algo que aconteceu lá na Assembleia. Entre alguns assuntos inacabados, será que a gente tem aí pelo menos um desfecho, um ponto final quando falamos da pesca? Teve vitória, teve derrota lá na casa, quem venceu, quem perdeu, Kleber Lima, falando agora do setor pesqueiro. Então, a gente tratou desse assunto aqui em mais de um programa, que é
uma lei que tinha sido aprovada por iniciativa do deputado Maxi Russi, presidente da Assembleia, estabelecendo, impondo a moratória da pesca no trecho do rio Cuiabá, próximo ao Manso, o chamado Cuiabazinho, né? É uma região ali onde ele próprio, inclusive, estaria fazendo investimentos na área de turismo, de hotéis, de pousadas, e a pesca ali poderia representar uma prática predatória pela proximidade com a cabeceira do rio, né? Porque ele chega ali na usina, o peixe não tem como avançar, ele vira uma presa fácil, ele fica muito vulnerável. Como aconteceu outro dia, a gente mostrou aqui, lá em Itiquira. Vocês lembram que a gente mostrou aqui esses dias? Um pescador jogando tarrafa. Sim. Numa região que é de cachoeira também, ele chega ali, o peixe não consegue subir, né? E aí, ontem, isso foi resolvido, a Assembleia aprovou uma lei anulando ou modificando a lei do Maxi Russi, liberando a pesca nesse trecho do rio, num movimento liderado pelo deputado Wilson Santos e pela sua esposa, a Nilma da Pesca. Temos até um vídeo, né? Um vídeo deles aí nas redes sociais. Vamos rodar então, para que você possa entender ainda melhor? Olá, pescadores e pescadoras, todos da cadeia da pesca em Mato Grosso. Conseguimos aprovar por unanimidade a volta e a devolução do direito de vocês exercerem as suas profissões no Rio Manso e também no Cuiabazinho. Haverá apenas uma reserva de 3 quilômetros abaixo da barragem, que será uma espécie de um berçário, onde estará proibido qualquer tipo de pesca. Mas vocês, a partir de 1º de fevereiro, ao final da Piracema, estarão legalmente autorizados a voltar a exercer as suas profissões. E eu quero aqui agradecer, em nome do segmento pesqueiro, a todos os deputados que foram parceiros desse segmento, em especial o deputado Wilson Santos, que tem segurado o nome da pesca, que tem segurado as mãos da pesca desde 2019. Deputado, o meu muito obrigado e o que nós temos para lhe dizer é gratidão. Tamo junto sempre. Tamo junto. O casal está junto. Bom, gente, mas vamos falar da pesca. Casal, né? Casal. É bom deixar claro que né? os elogios, ela podia falar assim, o deputado e meu marido, porque aí ficava mais justo para todo mundo saber, não ficar, é um casal, né? É isso aí, mas a Nilma é uma guerreira. É uma guerreira. Olha, ela lotou a galeria da Assembleia Legislativa, ela foi uma incansável guerreira nesta causa. E ela até criou aí um jargão, viu? A fome não espera, não posso permitir que os meus pescadores, que o meu povo passe fome por conta de um projeto que tem um cunho econômico muito forte aí, pelo menos esse era o discurso, até atacando o deputado Max Russi, dizendo que ele queria implantar ali uma atividade diferenciada, elitizada para lazer e turismo e também a pesca desportiva. Esse era o discurso, então, de Nilma. E assim, eu falei com o deputado Maxi Russi, hoje, antes de começar o programa, ele reconhece que perdeu, né? Ele mantém a posição dele, ele acha que ele não deveria ter a exploração dessa atividade por um tempo, por causa do risco, da vulnerabilidade dos peixes e do ecossistema ali na região. Mas ele diz o seguinte, que eles aproveitaram um dia que ele não estava na sessão. Ele falou aqui, um dia que ele tinha ido a Jaciara, ele mora em Jaciara, a esposa dele também é prefeita. Eu posso dizer algo? Vou dizer o quê? Chumbo trocado no dói, porque a pesca dizia o seguinte, olha, o deputado mudou, aproveitou apenas o cabeçalho do projeto que foi desenvolvido, ele nos enganou, então eu vou dizer que foi um chumbo trocado, Cláudio Lima? Porque essa história foi o seguinte, o projeto original foi uma iniciativa da Nilma e da Associação dos Pescadores. A hora que chegou lá, eles fizeram um substitutivo integral, né? Por isso que falou que só aproveitou o cabeçalho. O resto mudou tudo. E aí proibia qualquer tipo de pesca, até a esportiva, ali naquela região. Até esportiva, né? E aí agora é o seguinte, tá liberada a pesca na maioria da extensão do rio, que dá quase 9 quilômetros, mas num trecho de 3 quilômetros mais próximos da barragem, continua proibida a pesca, inclusive a esportiva. Então é uma solução aí que, ao que tudo indica, contempla em parte a preservação do meio ambiente, do ecossistema ali, mas também contempla a exploração econômica de famílias ribeirinhas que vivem da pesca há muitos anos, né? E aí me chamava a atenção também o seguinte,
Nós falamos isso aqui na época, por que só lá, né? Que ia ter moratória se a depredação do rio, tem outras cabeceiras de rio aqui que é permitida a pesca não predatória, diga-se de passagem, a pesca predatória, meus amigos, é proibida em todo o território de Mato Grosso durante toda a época do ano, não apenas na Piracema. Predatória é o quê? Com rede, com tarrafa, com apetrechos que não são permitidos, com bomba, que tinha gente que ainda pescava, jogava bomba na água, a bomba mata tudo que tem no rio, até aquilo que não ia ser aproveitado. Você que é um bom pescador, Kleber Lima, tem paixão pela pesca, que eu já sei, eu só diria uma coisa, eu queria ver também uma luta aí ferrenha para o repovoamento das espécies. E aí, é preciso também, e também para os nossos rios. Algo precisa ser feito. Nós tivemos aqui um político que já não está mais entre nós, o Murilo Domingos, foi deputado federal, foi prefeito de Vargem Grande, 2 mandatos, né? Que se notabilizou por esse trabalho de repovoamento dos rios. Os ictiologistas, os biólogos, entretanto, colocam em dúvida a eficácia, Daniel e Luciana, desse tipo de medida. Porque quando você joga levina muito pequenininho no rio, eles acabam sendo alimento para os outros peixes. A melhor medida para repovoar os rios é não praticar a pesca predatória. Em relação a esse projeto, foi importante ter não poluir, né? Desculpa, claro, e não poluir. Esse ajuste para ter esse equilíbrio exatamente sobre a demanda ambiental, que é muito importante, a questão da sobrevivência das espécies, mas também respeitando a característica sociocultural aqui da nossa região, né? Que tem muita população ribeirinha, que depende muito da pesca, então ela não poderia ser negligenciada. Ótimo, senhores. Vamos agora lá para a Câmara de Vereadores de Cuiabá, porque, olha, tem CPI dos medicamentos, tem a peça orçamentária, mas também tem, sabe o quê? Esvaziamento do plenário. Roda aí o VT. Depois de livrar o prefeito Emanuel Pinheiro da comissão processante que poderia levá-lo à cassação, a base do prefeito na Câmara continua adiando as principais discussões de interesse da população. No ano marcado por operações policiais na Secretaria de Saúde e o indiciamento de 33 pessoas na CPI dos medicamentos, o orçamento para 2022 sequer foi votado ainda. Os vereadores convocaram o diretor do PROCON municipal para fazer uma espécie de prestação de contas sobre o órgão. De hoje eu estou meio educado para isso, obrigatoriamente tive que me educar, eu tive que aprender a trabalhar com essa coisa, mas a maioria dos nossos consumidores ainda não sabem trabalhar. Enquanto isso, na parte das galerias que não está interditada, representantes dos chamados TDIs, técnicos de educação, faziam pressão para convencer os parlamentares a concordarem com a mudança de função. De acordo com o sindicato próprio criado pela categoria, são cerca de 3.000 professores que exercem a função de educador, mas com outra nomenclatura. Nós, no município de Cuiabá, nós exercemos a docência desde 2001 e essa sigla não condiz com a nossa função. Nós somos todos pedagogos, nós somos especialistas já na área, alguns já têm mestrados, né? E nós precisamos fazer a correção jurídica, a recepção jurídica desse cargo, que é de TDI para PDI, para professor de desenvolvimento infantil, que é o que nós somos. E pelo andar dos trabalhos por aqui, a tendência é que as férias dos vereadores sejam abreviadas este ano, com as principais votações ocorrendo só no começo do ano que vem. Olha só, gente, daqui a pouquinho comentamos um pouco sobre a Câmara, se der tempo, porque o tempo está passando, porque agora eu preciso trazer informações de uma operação da Polícia Civil que acontece neste momento. A operação é Barril Vazio. Olha só, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Crimes Fazendários, a DEFAS, em conjunto com a Secretaria Estadual de Fazenda, deflagrou na manhã desta sexta-feira a Operação Barril Vazio para cumprimento de 5 mandados judiciais com o objetivo de evitar prejuízos aos cofres públicos que poderiam alcançar cifras de até R$500 bilhão ao ano, bem como proteger a regularidade das atividades no segmento do petróleo. As ordens judiciais, sendo 4 de busca e apreensão e uma de suspensão cautelar de pessoa jurídica, foram expedidas pela magistrada Ana Cristina da Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal daqui de Cuiabá. E são cumpridas em Cuiabá, Várzea Grande, Mirassol do Oeste e no município de Santa Cruz,
do Rio Pardo. Então, a operação está em cumprimento neste momento e as investigações apontam que a empresa foi constituída, que uma das empresas foi constituída irregularmente desde setembro de 2002. Bom, olha, mais detalhes sobre esta operação nós vamos dar ampla cobertura aqui em nossos outros telejornais, viu? Tem a ver com petróleo aí, com área de combustível, depois a gente vai poder trazer mais elementos. Nesse momento a gente não tem todos esses detalhes, tá bom? Dá pra gente comentar rapidinho sobre a Câmara desse esvaziamento, Kleber? Dá, eu quero dar uma notícia aqui que pouca gente, repercutiu pouco na imprensa, mas a CPI daquela do Rodando Legal, lá do pátio do SMTU, foi concluída. Essa semana, o Hiper Notícias deu essa notícia. Sugiro até que a gente entre nesse tema na semana que vem, porque além de a CPI recomendar a rescisão do contrato com a empresa, ela recomenda a devolução de dinheiro de leilões dos veículos que foram arrecadados a mais. Muito assim, bem. você sabe que quando um veículo é apreendido e vai a leilão, ele vai a leilão pelo valor da dívida que o proprietário tem com o município. Em muitos casos, o veículo, pode ser carro ou moto, foi leiloado por um valor superior à dívida e a empresa não devolveu o dinheiro, enhapou-se, menino, o dinheiro. Na cara dura. E aí a CPI detectou isso, CPI presidida pelo vereador Chico 2000 e relatada pelo vereador Demilson, e fizeram essas recomendações. Olha, muito bem, né? Porque Chico 2000 da base do prefeito, a gente então tem um desfecho positivo aí para a sociedade, né? Trabalhou quietinha, com discrição e apresentou o resultado. Mídia, né? Certinho, Daniel? Tudo ótimo. Então, agora, a gente... assim, o negócio também, só para concluir aqui, você fala, por que a Câmara é Natal? Você está muito bonzinho, Você vai querer que vereador... Papai Noel não vai levar presente lá na Câmara, trabalha então, aqui olha... todo dia, em Natal, feriado, é nós. É nós. Gente, acabou, viu? Olha, sexta-feira, então eu vou dar folga para vocês nesse final de semana, mas segunda-feira, 6 horas da manhã. Gratidão pra senhora mamãe Noel, né? Aqui, viu, gente? Fiquem com Deus. Tão curtam boazinha aí ela. no final de semana, tá bom? Segunda-feira, 6 horas em ponto, eu espero por você.